Nesse vídeo eu vou falar sobre liberação miofascial, as 3 razões do porquê pode ser interessante você fazer, exemplos práticos e terminar falando sobre o que a literatura científica tem a dizer sobre isso. Bora! Então, para começar, se você não conhece o que é a liberação miofascial, ela é basicamente uma técnica de automassagem, que você utiliza algumas ferramentas, como por exemplo o rolo de pilates ou uma bolinha de lacrosse, tá? Essas coisas você pode achar facilmente no Mercado Livre, por exemplo. E falando das 3 razões do porquê pode ser interessante você fazer liberação miofascial. A primeira delas é que você pode ganhar mais amplitude de movimento antes de treinar. Ela vai ter um efeito agudo de aumento de amplitude. Em exercícios como, por exemplo, agachamento, levantamento terra, se você chegou do trabalho ou acabou de acordar e não está com aquela mobilidade ainda no seu corpo, pode ser uma estratégia interessante para você conseguir executar melhor esses exercícios. O segundo ponto que pode ser muito interessante é o alívio de dor muscular tardia. Sabe quando você treina com muita intensidade, aí no dia seguinte ou 2 dias depois você ainda está com aquela região muscular bem dolorida ainda? Então, a liberação miofascial, principalmente com o rolo, pode auxiliar bastante nisso e a gente vai mostrar alguns artigos que comprovam isso. E o terceiro ponto que é bem interessante também é no caso de reabilitação de lesões decorrentes de muita tensão muscular. Algumas situações, como por exemplo uma má postura ao longo do tempo, podem fazer alguns músculos ficarem muito tensos e você sentir bastante incômodo, principalmente nessa região posterior da escápula, tá? E aí a liberação miofascial, principalmente com a bolinha de lacrosse, vai ajudar bastante nesse caso. Vamos então agora mostrar alguns exemplos práticos de como você pode executar. Uma das técnicas mais utilizadas é simplesmente apoiar a musculatura em cima e ficar deslizando. Só que tem um ponto que é bem interessante, que é através dos pontos gatilho. Como que funciona isso? Às vezes quando você está passando no músculo, você vai sentir um ponto que dói bastante, que está com muita tensão acumulada. Nesses casos, o que você pode fazer? Digamos que eu vou fazer a liberação aqui para a panturrilha, né? Aí eu posso ou fazer com as 2 pernas apoiadas, ou eu posso, se eu quiser aumentar a pressão que eu estou fazendo, cruzar as pernas aqui uma em cima da outra, elevo o meu corpo com as mãos, né? E aí eu vou deslizando. Se eu encontrar um ponto que está muito tenso, por exemplo aqui, ó, que já está incomodando um pouco, eu vou visualizar o quê? O sentido da fibra, tá? Então a panturrilha vai correr daqui de cima até o meu calcanhar, né? Até aqui embaixo. Então a fibra está nesse sentido. Quando eu encontrar um ponto que está bem tenso, eu vou ficar nesse ponto em cima e aí eu vou fazer movimentos perpendiculares à fibra. Então se a fibra está nesse sentido, eu vou mover para a esquerda e para a direita, tá? Coloquei a pressão aqui, deslizo para a esquerda, deslizo para a direita. E vou ficando nesse ponto até eu sentir aliviar. Isso vai dar por volta de assim 30 segundos, até 1 minuto, 2 minutos no máximo. Não precisa ficar muito mais do que isso por ponto tenso que você encontrar, tá bom? E aí essa técnica é aplicável a qualquer ponto que você achar que está muito tenso. Esse aqui foi o exemplo da panturrilha, agora eu vou mostrar alguns outros para você ver.
E agora um ponto especial também, se você ficar muito tempo no computador, seja trabalhando ou jogando alguma coisa, provavelmente você pode ter muita tensão aqui nessa região do cotovelo, tá? E ao longo do tempo isso pode ocasionar alguma lesão sim. Tem vários músculos que se encaixam aqui próximo do braquioradial, né, que seria o músculo maior aqui desse ponto. E aí você pode fazer a liberação com a sua própria mão. Como que você pode fazer, ó? Pega o seu polegar aqui, ó, pressiona bem esse ponto aqui, pode incomodar bastante. E aí lembra que eu falei sobre a direção da fibra, que está nesse sentido, a gente vai massagear transversalmente, tá indo de um lado para outro. Uma outra coisa que você pode fazer é mover o punho, tá? Rodar ele enquanto você está pressionando bastante. Isso aqui vai ajudar a aliviar bastante tensão e evitar que você tenha alguma lesão tanto no punho ou no cotovelo. Essas duas regiões podem ser afetadas por essa musculatura estar muito tensa, beleza? Beleza, agora que a gente já viu os exercícios na prática, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre cada um dos pontos que eu mencionei que podem ser benéficos pela liberação miofascial. O primeiro deles é sobre o ganho de amplitude de movimento, e para isso eu vou usar esse artigo aqui como referência, que mostrou que fazendo sessões de liberação miofascial, os participantes chegaram a ganhar de 8 a 10 graus de amplitude de movimento sem decréscimo na performance, né? Sem diminuição de força. Isso é bem positivo porque alguns estudos mostraram que aquele clássico de alongamento estático que a pessoa fica fazendo no espaldar, se feito com muita intensidade, pode reduzir sim a performance no ganho de força. Então essa passa a ser uma estratégia interessante se você quiser esse benefício sem perder na performance. Indo a favor dessa afirmação, teve uma revisão de literatura de 14 artigos científicos que comprovou realmente isso, que a gente consegue ter melhora na amplitude de movimento sem perder na performance. Tá aqui a revisão. Só que já vou fazer uma ressalva aqui, porque você não precisa fazer liberação miofascial para ter ganhos de amplitude de movimento nessa fase aguda. Você poderia também fazer alongamentos dinâmicos, que tem movimento. Isso eu já expliquei um pouco sobre o vídeo que eu fiz sobre alongamento, que vai estar no card aqui em cima. Agora, sobre o segundo ponto, que é o de redução da dor muscular tardia, aquela dorzinha depois de treinar, que às vezes pode ser muito intensa, esse estudo aqui foi muito interessante porque ele pegou os participantes e dividiu em dois grupos. Ambos faziam séries de agachamento, 10 séries de agachamento, 10 repetições máximas. E aí depois dessa sessão de treino, um dos grupos fazia 20 minutos de liberação miofascial. Depois de feitas essas sessões, cada um dos participantes reportou os níveis de dor muscular que estava sentindo 24, 48 e 72 horas depois. Em todos os casos, o grupo que fez liberação miofascial apresentou menores níveis de dor muscular tardia. Então isso passa a ser uma estratégia bem interessante, e aí esse estudo foi reproduzido um ano depois, e aí os resultados também foram a favor da liberação miofascial e ainda apresentou melhora de performance em sprints de 30 metros, né? Então a gente pode ter um ganho de performance e redução de dor muscular tardia se você fizer um treino bem intenso e aí ainda fizer a liberação miofascial depois, pode ser bem legal. E sobre o terceiro ponto de alívio de dores musculares, né, em casos de lesões ou doenças, né, como é no caso da fibromialgia, a gente já teve vários artigos como esse aqui, usando a liberação miofascial como um tratamento adicional ao tratamento tradicional, e a liberação miofascial foi bem positiva na redução da sensibilidade à dor. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado sobre essa explicação de liberação miofascial e entendido para que ela serve. Eu particularmente gosto de utilizar bastante, não só em mim, mas também com os alunos de personal, para eles realmente sentirem a musculatura aliviar, reduzir tanto níveis de dores como melhorar a performance também. Se você curtiu esse vídeo, se lembra de curtir e olha lá na descrição que vai ter informações bem legais sobre o meu curso online que eu montei com o ex-campeão mundial de fisiculturismo, Norton James Murayama, e a informação de contato se você quiser o seu treino elaborado por mim através da consultoria online. Eu vou ficando por aqui e valeu!